Olá, este é o canal Pedra Fundamental com o quadro Farol. Antes de iniciarmos, vou pedir para que você inscreva-se no canal, curta este vídeo e acione o sininho. Continuaremos a falarmos dos mecanismos de defesa do ego. O programa Farol é onde buscamos luz nas escrituras, nos princípios cristãos, para iluminar o nosso caminho. E os mecanismos de defesa do ego são estratégias que utilizamos para fugir das nossas realidades dolorosas e difíceis, se tornando cada vez mais distante das nossas vidas. Hoje, dando continuidade nos mecanismos de defesa do ego, falaremos de negação, projeção e racionalização. E como a palavra de Deus nos ensina a lidar com cada um deles. Antes de falarmos desses três mecanismos, vamos lembrar o que é mecanismo de defesa do ego. O mecanismo de defesa do ego é uma ferramenta que o nosso sistema psicológico utiliza para nos defendermos das dificuldades, como se realmente a nossa própria vida fosse ameaçada. A palavra de Deus, em João, no capítulo 8, no versículo 32, diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Vamos lembrar disso enquanto exploramos os mecanismos de defesa e como podemos substituí-los por respostas mais saudáveis de acordo com os ensinamentos de Cristo. O primeiro mecanismo de defesa que vamos abordar hoje é a negação. Negação é a recusa em aceitar uma realidade difícil, agindo como se ela não existisse. Um exemplo que podemos trazer é uma pessoa que luta contra o alcoolismo e diz: "Eu não tenho problema com álcool. Posso parar quando eu quiser." Mesmo quando os sinais claros e evidentes da dependência mostram que esta pessoa não tem domínio nenhum sobre aquilo. A pessoa recusa encarar a gravidade da situação, temendo um confronto com a dor da realidade. Na Bíblia, vemos exemplos de pessoas que, em momentos de negação, tentaram esconder a verdade. Em Gênesis, no capítulo 3, após Adão e Eva comerem do fruto proibido, eles se esconderam de Deus, tentando negar o que tinham feito. Mas Deus, em sua misericórdia, os confrontou, como está escrito em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 9. "Onde estás?" Assim como Deus buscou Adão e Eva, Ele também busca cada um de nós, convidando-nos a confrontar a realidade dos nossos pecados e falhas, para que possamos encontrar perdão e restauração em Cristo. A negação nos impede de encontrar a liberdade que está em reconhecer os nossos erros e buscar o auxílio divino. Esta semana mesmo, tive um debate importante com um grande teólogo, onde eu defendo que o amor de Deus é sempre importante. E ele, baseado na palavra, me diz que temos que reconhecer o que fizemos de errado. Sim, o que fizemos de errado é responsabilidade nossa. Mas a partir do momento que nós nos arrependemos e buscamos no amor de Deus, Ele não vai nos negar. E sim, não teremos culpa sobre aquilo. A culpa já foi paga na cruz. Projeção. O segundo mecanismo de defesa que nós vamos explorar é a projeção. Quando projetamos algo em outra pessoa, geralmente estamos atribuindo a elas sentimentos ou pensamentos que, na verdade, pertencem a nós. Por exemplo, alguém que sente inveja de um colega, em vez de lidar com esse sentimento, começa a acusá-lo de inveja. É uma forma de desviar o foco de nós mesmos e colocar a responsabilidade no outro. Ou quando nós espelhamos a dificuldade ou deficiência do outro, porque realmente esta é a nossa dificuldade. Como se fosse um espelho, tendemos a criticar no outro o nosso defeito. É ele que nos chama a atenção. A Bíblia fala sobre isso em Mateus, no capítulo 7, do versículo 3 ao 5, onde Jesus nos alerta: "Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho?" Jesus nos ensina que muitas vezes é mais fácil enxergar os defeitos nos outros do que enxergar os nossos mesmos.
A projeção é uma maneira de evitar e enfrentar nossas próprias falhas e sentimentos negativos. O convite de Cristo é para que reconheçamos nossas falhas em vez de culpar os outros e busquemos a paz através da reconciliação e do perdão. Esses dias falamos sobre inteligência emocional. E eu entendo que uma das práticas principais da inteligência emocional é lidar com aquilo que nós podemos alterar, modificar ou que temos poder sobre aquilo que são os nossos atos. E aquilo do qual nós não temos domínio e não temos controle, não devemos nos preocupar ou nos intimidar. O terceiro mecanismo de defesa é a racionalização. Quando racionalizamos, criamos explicações lógicas para comportamentos ou sentimentos que, na verdade, são motivados por razões mais profundas ou até egoístas. Um exemplo disso seria alguém que falta ao trabalho dizendo: eu estava muito estressado e precisava de um tempo para mim. Quando, na verdade, o motivo real pode ser a falta de compromisso ou de responsabilidade. Ou até mesmo respostas de atitudes tomadas anteriormente quando, por exemplo, saímos e passamos a noite fora, ou exageramos no horário, exageramos com algum tipo de produto, como a bebida alcoólica, e no dia seguinte não temos a mínima condição de trabalhar. Na Bíblia, vemos a história de Saul, o primeiro rei de Israel, que tentou racionalizar suas desobediências. Em 1 Samuel, no capítulo 15, do versículo 20 a 23, Saul justifica sua desobediência a Deus, dizendo que o fez por motivos justos. Como, por exemplo, poupar o melhor dos animais para sacrificar a Deus. Mas Samuel, o profeta, o repreende, dizendo: eis que obedecer é melhor do que o sacrificar. A racionalização nos impede de viver de acordo com os mandamentos de Deus e nos leva a justificar atitudes que, na verdade, são erradas. O verdadeiro arrependimento exige que deixemos de lado as culpas e nos voltemos para a verdade de Deus. Neste caso, vou usar um exemplo muito mais comum e muito mais atual nas nossas vidas. Quantas vezes saímos para utilizarmos determinados produtos e colocamos a culpa muitas vezes na nossa esposa, no nosso esposo, na nossa família, depois de alguma discussão que muitas vezes nós mesmos iniciamos, para poder justificar que só saímos e fizemos aquilo por conta da atitude do outro. Então estamos utilizando de uma forma clara onde só fiz isso porque estava estressado, só fiz isso porque alguém me deixou nervoso, só tomei essa atitude porque alguém me magoou. Quando, na verdade, tudo o que eu queria era simplesmente buscar algum tipo de produto para aliviar as minhas tensões. Meus irmãos e irmãs, Deus nos chama a viver em verdade e em liberdade. Quando usamos os mecanismos de defesa como negação, projeção e racionalização, estamos nos afastando da verdade e do plano de Deus. Mas há uma boa notícia. Em 1 João, no capítulo 1, no versículo 9, a palavra de Deus nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se reconhecermos nossas falhas, Deus está pronto para nos perdoar e nos ajudar a viver de forma mais saudável e alinhada com a sua vontade. Vamos orar? Senhor, ajude-me a lidar com os mecanismos de defesa. Me conceda sabedoria e que eu possa viver em liberdade, verdade e humildade. Agradeço a tua misericórdia e por me conduzir em direção à verdade. Peço, em nome do seu Filho, Senhor Jesus Cristo, que me ajude a reconhecer cada vez que eu fizer uso de um mecanismo de defesa em prol das minhas dificuldades. Que eu possa sempre usar os meus atos e palavras com sabedoria e com clareza. Dai-me discernimento para que eu possa ver as minhas falhas e transforme cada dia mais a minha vida, em nome do seu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Até breve.